Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa, por todas as mensagens carinhosas, encorajadoras, pelos testemunhos, pelas orações. Deus seja louvado pela sua vida. E que Ele jorre favor aí na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Em nome de Jesus. Ei, ontem nós falamos aqui sobre Samuel, 2 Samuel 20. Vamos ler aqui algumas escrituras. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicre, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então, ontem nós falamos essa palavra, eu creio que o Senhor tem mais aqui sobre esse assunto. E eu gastei um tempo falando da facilidade que algumas pessoas têm de sair do seu lugar, de abandonar o que é bom, de ouvir o que é ruim, se submeter e tomar decisões que vão alterar a vida, o destino, para alguns irreversíveis, mudanças irreversíveis, como aconteceu aqui com o Seba, antes com Absalão, e com muitos que seguiram essas pessoas. É muito fácil para alguns sair do lugar seguro, certo, alicerçado. É muito fácil. Eu ainda fico impressionada. Não deveria, mas fico. Com a facilidade que algumas pessoas têm de simplesmente seguirem alguma coisa que apareceu outro dia. Quem é Seba? Quem é Seba? Que esse cara que toca a trombeta e arrebanha um monte de gente. Quem é o Seba? Mas isso mudou? Não, não mudou. Não mudou. Seba era um desordeiro, diz a Bíblia. Era um aventureiro. Era um rebelde. Era um cara sem temor a Deus, mas manipulador, controlador, que bastava tocar a trombeta para um monte de fracos sem discernimento seguirem. Ele arrebanhou muita gente. Porque ainda o Absalão, você poderia dizer, bom, é o filho do Davi, o que não justifica. Mas ficou lá na porta da cidade, 4 anos, né, trabalhando pela rebelião que ele já estava criando, né, ele já era um rebelde. Davi sabia, mas Davi não lidou. Davi errou muito nisso. Só que você vê que quando o Seba, leia todo o texto, quando o Seba apareceu, ele mandou que agisse rápido. Porque ele falou, se a gente não agir, se não agirmos rápido, nós podemos ter mais problemas agora do que com Absalão. E olha que ele teve problemas com Absalão, hein? Então agora ele agiu rápido. Mas voltemos a este ponto. Que facilidade algumas pessoas têm de ouvir um aventureiro. Elas são viciadas no movimento da moda.
Elas são viciadas no movimento da moda. Exatamente. Elas não querem saber se Deus tem isso comigo, se Ele me plantou neste lugar, se esse é o projeto dele para a minha vida. Elas não perguntam isso. Elas simplesmente seguem. Entendeu? Elas vão seguindo o fluxo. O povo está indo para cá, eu vou. Agora estão fazendo assim, eu também vou fazer. Esse é o movimento do momento, da moda. Eu vou fazer, eu vou para lá. Bastou tocar a trombeta que um monte de gente, diz a Bíblia, eu li para você agora, abandonou Davi. Muitos abandonaram Davi. Um homem que tinha história, alicerce, que tinha mudado a história da nação. Um homem que todo mundo sabia onde encontrar, quem ele era, o que ele tinha feito pela nação de Israel. Todo mundo sabia do propósito de Deus com ele, que ele havia sido escolhido. Todo mundo sabia da história dele. Mas tem gente que não tem visão nenhuma, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. E assim, tá todo mundo seguindo o Seba, eu vou seguir o Seba. Outro dia tá todo mundo seguindo o Absalão, eu vou seguir o Absalão. No que deu? Absalão morreu? E aquelas pessoas, muitas fugiram, a Bíblia diz, se esconderam. Davi foi restituído, não era para eles terem aprendido? Não. Tem gente que não aprende. Outro dia ele estava seguindo Absalão. Agora ele está seguindo Seba. Outro dia ele estava do lado do rebelde e fazendo parte da rebelião de Absalão. Agora ele decidiu fazer parte da rebelião de Seba. Não importa. Ele está onde há rebelião. Ele gosta de tomar partido, de pender sempre para aquilo que a Bíblia aponta como maldição, mas é o que a Bíblia diz. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que ela se afaste de você. É o que a Bíblia diz. E tem gente que ama a maldição. Essas pessoas que outro dia estavam seguindo o Absalão e agora estão seguindo o Seba, são pessoas que elas foram pessoas que amaram a maldição, não desejaram a bênção. E foi por isso que não só os líderes, como Absalão e Seba, foram mortos e destruídos, como elas perderam o destino delas. Por quê? Pelo óbvio. Não tem uma visão firme, um propósito firme. Elas pegam qualquer coisa, ouvem qualquer trombetinha. Tocou a trombeta, tô indo. Estão falando que é bom, tô indo. Prometeu alguma coisa, tô lá. Eu lamento. Lamento também em ver a facilidade em que algumas pessoas são infiéis, são desleais. Gente, tem pessoas que são tão fáceis de serem levadas, elas são levadas, como disse Paulo, por qualquer ventinho de doutrina. Ventou, elas já estão indo. E assim, cegas, qualquer movimento novo, elas estão à procura de coisas que, na verdade, elas não precisam, porque Davi era tudo que elas precisavam, e a Bíblia deixa isso claro. Alguém sério, firme, sólido, com história. Com história. Mas não. Tocou a trombeta, é aventureiro, é desordeiro. Mas eu vou.
Vamos ver no que dá. Ah, depois eu vejo. E assim, algumas pessoas vão vivendo a vida delas. Desse jeito. Toda vez que uma trombeta nova soa, elas simplesmente param o que elas estavam fazendo para seguir aquilo lá. E quantas pessoas que hoje confessam isso, retornam para a igreja, depois de terem peregrinado. Eu vou usar a expressão de uma que disse peregrinei, camelei, ela falou. De igreja em igreja, de lugar em lugar. Mas quando eu saí, olha o que ela disse, eu estava no auge da minha vida. Deus me plantou no Ministério Mudança de Vida e eu estava no auge da minha vida. Vivendo o que eu nunca tinha vivido. Nunca. Ela falou, bispa, no testemunho dela, eu vivi em comunidade. Eu tinha que fazer, às vezes, tinha semanas que eu tinha que conseguir um bico, ela falou, para conseguir suprir as despesas da minha semana. Eu fazia faxina e, às vezes, eu ia trabalhar numa festinha infantil, num buffet, era contratada. Eu fazia qualquer coisa. Se me chamasse para eu ir cuidar de uma criança, para eu fazer qualquer coisa, eu vivia procurando, porque não dava. Não dava. Eu cheguei amargurada, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. O que Deus fez? Me deu uma ideia, comecei um negócio, prosperei, comprei, olha só, comprei meu apartamento, tirei não um, nem 2, nem 3 carros, 0. Ela falou, eu estava sempre trocando. E quando eu estava no auge, vivendo o melhor da minha vida, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar incomodada exatamente com você. É essa palavra aqui, ó, o seba. Porque para onde foi o seba? Para uma cidade que tinha fama de lugar sábio, onde só havia sábios. Olha só, a mensagem, olha o que falavam desta cidade aqui, ó. Deixa eu já aproveitar e ler, ó. Uma mulher sábia gritou da cidade, ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para eu falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu és Joabe? Ele respondeu, sim. Ela disse, ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu, antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Vá até Abel e peça conselho lá que os seus problemas serão resolvidos. Ela disse, essa cidade tem sido uma mãe para a nação de Israel. Um lugar pacífico, um lugar de vitória. Por que você agora quer destruir esse lugar? Aí Joabe falou, não, mas eu não quero destruir. É que tem um desordeiro, um inimigo do rei Davi aí dentro. Vocês acolheram um inimigo e é por isso que vocês perderam a paz e o sossego. Isso está roubando a boa fama de vocês. E ela então se levantou com mais força ainda, foi até os homens da cidade, porque ela falou, então, peraí, se o problema é o inimigo, vou jogar a cabeça dele. Foi lá cortar a cabeça do Seba, jogaram para Joabe, o Joabe tocou a trombeta, mandou o povo embora para casa, os soldados, a guerra terminou. Você vê que às vezes um problema que não se resolve de jeito nenhum pode ser resolvido assim, ó, rapidamente. Qual era o problema da cidade de Abel? Ter acolhido Seba.
ter acolhido o desordeiro, o inimigo, o desleal, o infiel, o criador de rebeliões. Entendeu? Era um cara que tinha rebelião no coração. Então esse era o problema. Esse povo permitiu um inimigo terrível se esconder dentro da cidade deles, que era um lugar considerado um lugar de solução, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de gente sábia, um lugar abençoado, mas agora está prestes a ser destruído porque deixou a coisa errada entrar. Deixou a coisa errada entrar, deixou o mal entrar. Deixou um sentimento terrível entrar. Muito bem, essa mulher falou exatamente isso. Eu deixei um sentimento entrar. Ela falou, bispa, foi uma coisa do diabo, de Satanás. A minha vida mudou pela sua palavra. E agora eu me incomodava com tudo. Mas ela falou, sabe o que eu descobri? Na verdade, eu estava com inveja de você. Eu estava incomodada. Incomodada. Simplesmente eu me incomodei com você. Eu parei de crescer. Eu cresci muito fora e não cresci o suficiente dentro. E aí ela falou que começou a assistir e que num determinado lugar que tinha pessoas importantes, artistas e coaches e não sei o quê, e aí eu vou para lá. Porque lá tá todo mundo indo para lá, e lá, muito bem, ela foi. Foi para o lugar da moda, de importância. Muito bem, ela foi. Mas toda a bênção que estava na vida dela foi retirada. Porque o que aconteceu com a mulher? Faliu. Voltou a andar a pé. Perdeu o negócio dela. Perdeu a saúde. Está mal. Ficou mal. Ou seja, ela amou a maldição. Ela não desejou a bênção, permanecer na bênção. A bênção se afastou dela. Porque ela saiu do lugar que ela tinha sido plantada, ela foi ingrata, ela foi desleal, ela tomou decisões com base em sentimentos. Ela sabia muito bem como é que ela chegou e foi Deus que mudou a vida dela. Ela devia ter olhado e dito, bom, talvez é bom para algumas pessoas, mas não é o meu lugar. Tanto não é que ela só foi declinando, só perdeu. Enquanto não pediu perdão, enquanto não voltou, pediu perdão, reconheceu, enquanto ela manteve o seba dentro do coração dela, ela só afundou. E aí? Precisava ter passado por isso? E agora? Tem que recomeçar? Tem. Tem que recomeçar. Mas graças a Deus que ela pode recomeçar. Mas precisava. Precisava. Depois de ter ido tão longe. Por que ela não foi rápida? Como essa mulher foi aqui, ó, de Abel. E resolver o problema. Peraí, deixa eu parar, deixa eu fazer perguntas, deixa eu pedir ajuda, então, para uma outra liderança, um conselho, uma oração, eu vou fazer um jejum, eu vou pedir para Deus me revelar e mostrar para mim o que está errado. Não, a pessoa só... Ele tocou a trombeta e gritou. Então alguém toca uma trombeta, o diabo toca uma trombeta, tem um grito, né? Um grito que não é um chamado de Deus, mas do próprio mal, e ela vai e dá ouvidos a uma voz, a um sentimento,
e define a vida dela, ignorando toda a história dela. Porque ela ignorou a história dela, de onde Deus a tirou, o que Deus fez na vida dela. Ela ignorou a história dela. E dito por ela, nunca mais eu tive paz. A paz que eu tinha, enquanto eu estava no lugar que eu fui plantada, eu perdi minha paz. Eu perdi a minha alegria, eu perdi as forças. Nada mais fazia sentido. Eu ia para a igreja famosa, cheia de pessoas importantes, e eu não era alimentada, eu não era suprida, eu saía vazia, insatisfeita, voltava para casa deprimida, solitária. Fui em busca dessas pessoas que estão lá, que vão poder me ajudar. Ela disse que ela não podia nem, que as pessoas, os outros membros não podiam nem se aproximar da área que era chamada uma área, não sei se é uma área VIP, uma coisa assim, não podiam nem passar por lá. Quer dizer, então ela não podia se aproximar de famoso nenhum. Então, é isso. Ponto. Tá aí. A pessoa, tudo que ela foi buscar, ela não teve. Tudo que ela achou que ela precisava, ela se equivocou e ela descobriu que ela não precisava de nada disso. O que ela precisava, ela já tinha. Gente, essa é uma história, eu poderia contar muitas para você. De pessoas que tinham tudo, mas foram se aventurar. Seguiram um aventureiro, né? Uma trombeta. Foram. Alguns que ouviram, tocaram a trombeta e ela simplesmente foi. Sem perguntar, será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso? Porque se você não conhecer a Deus, você pode criar um Deus parecido com você. E aí esse Deus não vai te confrontar. Ele vai dizer, não vai. Vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Ou você vai brincando com Deus. Lembra do Acabe que foi brincando com Deus, não queria ouvir a Deus? Até que o Senhor, está escrito, permitiu que um espírito mentiroso tomasse os profetas dele. E o que foi profetizado? Pode ir, você vai ter sucesso. Essa guerra vai ser maravilhosa, mas o profeta de Deus, os profetas mentirosos eram muitos. Mas o profeta de Deus era só um, Micaías. Ele falou, se você for e voltar vivo, não foi Deus quem falou. Ele falou, você não vai voltar. E aí o que o Acabe falou? Tá vendo? Falou para Josafá. Esse cara aí nunca profetiza coisa boa para mim. Porque ele queria boas profecias. Ele queria só ouvir, ele queria ouvir a mentira. Tem gente que vive dessa forma, me engana que eu gosto. O engano tá na cara dele. Tá ali, ó, diante dele, mas me engana que eu gosto. Ele sabe que a vida dele tá uma bagunça. Mas veio a profecia, não, vai dar tudo certo para você. A sua vida vai ser maravilhosa, mas lá dentro, será que você, por saber da sua conduta, não está discernindo que isso pode ser um grande equívoco, um grande engano, para que você, inclusive até uma desculpa para você continuar do jeito que está, porque Deus está só liberando palavras maravilhosas para você? Alguém disse isso. Bispa, por muito tempo, eu persegui isso, eu sabia que eu estava errado, eu estava na imoralidade, mas eu buscava ouvir o que eu queria, o que acalentava os meus ouvidos. Por quê? Porque aquilo me dava um certo conforto, porque eu não queria mudar, mas eu queria Deus, mas não queria mudar.
Mas eu não queria esse Deus que fala a verdade. Eu queria esse Deus que eu criei para mim, mas que eu demorei para entender que era um Deus que eu tinha criado, que falava o que eu queria ouvir. E as pessoas que eu procurava também falavam o que eu queria ouvir. E com isso, eu continuei naquela vida imoral, até que eu comecei a ser confrontado, ele falou, por este programa. E no início, eu não gostei. Eu comecei a te chamar de religiosa. Ah, essa aí é mais uma religiosa. Mais uma. Quando eu falei de você para algumas pessoas, elas falaram, ah, eu já conheço, ela é religiosa. Ela é religiosa. Mas ele disse, Deus falou ao meu coração, você está enganado. Você está enganado. O caminho é estreito. Ouça o que ela tem a dizer. E ele disse, todo mundo passava a mão na minha cabeça. Você, apesar de não me conhecer, Deus te usava para falar comigo duramente. E era disso que eu precisava. A minha vida estava errada. O meu estilo de vida estava todo errado, minha vida toda bagunçada. Eu precisava era de correção. Vamos, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus. Não para ouvir alguma trombeta que está tocando por aí. Pare e peça discernimento ao Espírito Santo. Se você acolheu algum inimigo, algum seba, e corta a cabeça desse inimigo, não acalenta ele não. Corta e não deixa um seba alterar o seu destino. Faça como essa mulher sábia, que tomou as decisões certas rapidamente e resolveu o problema rapidamente. Quando jogaram a cabeça do seba, todos os problemas que eles tinham foram resolvidos. Faça isso. Seja guiado pelo Espírito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha iluminado e transformado o entendimento, a vida dessa pessoa e já mexido no estilo de vida dela. Que ela já se levante agora, Senhor. Levante-se no espírito, decidida a viver de uma forma elevada, a se alinhar com o Senhor, a buscar o discernimento, a ouvir a sua voz, a eliminar os inimigos que estão aí, tentando destruir com o destino dela. Que ela se levante agora e decida ouvir a sua voz, ainda que doa, Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e peço discernimento para o teu povo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e prospera altamente, e onde esse programa estiver chegando, que sabedoria, inteligência, discernimento do Espírito, visão espiritual estejam tomando conta dos corações, de mentes e corações, e que eu deixe pessoas firmes, conscientes, decididas a ouvir a sua voz. Obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje Casa Firme, um trabalho único, poderoso, que tem mudado vidas. Aproveite, agarre essa oportunidade. Domingo, uma bênção especial para todas as mamães. E assim, vamos de glória em glória. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.